Bom dia, amados irmãos e irmãs. Salve Maria Santíssima, sou o missionário Mateus Alves. E hoje trago também uma coisa muito importante da Bíblia sobre o respeito do julgamento de muitas pessoas. Que Jesus Cristo apresenta que ninguém pode julgar, apenas Deus pode julgar. O que seria de nós se julgássemos uns aos outros? De fato, seríamos julgados com a mesma medida e medidos com a mesma medida a quem julgamos e medimos os outros. Então, vamos começar a nossa leitura da Bíblia aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 7, para recebermos a nossa reflexão do Evangelho. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgaram, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso é, você não pode estar olhando para o pecado de uma pessoa, sendo que você tem um pecado maior do que aquele. Você não pode estar se apresentando, você não pode dizer que é santo porque você não é santo. Apenas quem é santo é Deus. É este o maior santo de todos. Ele é Deus. Você tem que prestar a sua adoração a Ele. A honra e glória que pertencem a Deus, assim como diz o missionário Daniel Silveira, é a honra e glória de adoração. Então, você tem que tirar primeiro a trave do seu próprio olho, para depois enxergar direitinho o cisco do olho do seu irmão. Isso, Jesus Cristo se refere ao pecado. Você não deve julgar uns aos outros, porque você também peca. Você não é santo. Assim como foram apedrejar aquela mulher, que hoje é Santa Maria Madalena, Jesus Cristo disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque ele sabia que todos tinham pecado. Ninguém era santo, a não ser ele. Ele era santo, mas o povo naquela época não era. Ele era santo. A Virgem Maria foi concebida sem nem mesmo a mancha do pecado original que veio dos nossos pais Adão e Eva. Então, se nós pecamos, para que julgar o outro por causa do pecado que ele peca? Se Deus não vai olhar para aquele pecado, não vai olhar para ele por causa daquele pecado. Deus vai olhar para ele pelo que ele é. Deus julgará ele no dia do julgamento final. Deus não vai olhar para ele por causa de um pecado que para Deus simplesmente não é nada. Certo, o pecado fere o coração de Deus, mas Deus não vai se esquecer de um de seus filhos por causa de um simples pecado. Agora sim, o pecado imperdoável, o pecado que não é perdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que os fariseus diziam que Jesus Cristo expulsava os demônios em nome de Beelzebul. Este era o príncipe dos demônios. Aí Jesus Cristo disse qual era o pecado imperdoável que não era perdoado por Deus. E era esse: se Deus, que é Jesus Cristo, expulsasse os demônios por meio de Beelzebul, isso significa que Satanás estava atacando a ele mesmo. Se Satanás ataca a Satanás, como é que o seu reino pode ir para frente? É claro, é evidente que ele vai para trás. Qual é o rei que arma um exército? Aí o próprio exército daquele mesmo rei vai contra o próprio exército. Não há como o rei vencer. Ah? E aí, será que Jesus Cristo expulsava os demônios por meio de Beelzebul? Se ele expulsasse os demônios por meio de Beelzebul, é claro e evidente que Beelzebul estava atacando seu próprio exército. Este é o pecado imperdoável, porque Jesus Cristo, ele expulsava os demônios por meio do Espírito Santo, que é
realmente o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o advogado fiel de Deus. Assim como Jesus Cristo disse: lhes enviarei o meu advogado. E qual é o advogado? É o Espírito Santo. Quando você vai ler uma passagem da Bíblia, você não entende, porque você não intercedeu a presença do Espírito Santo. É claro e evidente, se você intercede ao Espírito Santo, assim que você terminar aquela passagem, você terá uma reflexão para ela. Tem gente que fala, o Evangelho tem várias reflexões. Não, senhor. O Evangelho é apenas uma reflexão para ele. Porque o Evangelho não se trata, a reflexão dele não se trata através de opinião. Não é você dizer assim, na minha opinião, é isso e aquilo. Não é. Não é como coisinha de escola que você fala a sua opinião. Não é assim. O Evangelho, ele é interpretado da maneira que o Sagrado Magistério interpreta. É a única interpretação, a única reflexão que permanecerá é a do Sagrado Magistério. Só essa a interpretação do Evangelho. Há uma somente interpretação certa, assim como um só nome de Deus verdadeiro. Há uma única interpretação certa. Não adianta teimar com uma pessoa. O Evangelho tem várias interpretações. Porque cuida que não, o caboclo manda para você um bocado de frase lá das interpretações do Evangelho. Você vai ver, se trata tudo a mesma coisa. Tudo. Não há nada que não seja da mesma coisa. Porque isso já aconteceu. Mandaram para mim um bocado de passagem do Evangelho e eu andei lendo, vi a mesma coisa escrita. Era bem dizer a mesma coisa. Se tratava tudo ao mesmo respeito do caminho. Então, tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a cada um de vocês e que Nossa Senhora os cubra com o seu manto sagrado e protetor contra todos os males.